Problema psiquiátrico ou falta de caráter? Para conseguir os sonhados 15 minutos de fama, algumas pessoas exageram e chegam a assumir identidades falsas. Essa semana, um homem deu uma entrevista em São Paulo dizendo ser um músico. Só que o músico mesmo, verdadeiro, estava no Rio de Janeiro. E um dos casos mais famosos é o de Marcelo Nascimento da Rocha. Ele conseguiu se passar por policial, piloto de avião e empresário. Na hora, ninguém desconfiou. O vídeo que circula na internet mostra o rapaz que se intitulou Juninho do Banjo, ex-integrante do grupo de pagode Catinguelê. Ele deu entrevista para diversos veículos de imprensa. As reportagens eram sobre o uso do crack. Juninho do Banjo é o autor, entre outras músicas, de Lua Vai e Inaraí. Ele realmente deixou o grupo por problemas com drogas, mas o rapaz que deu as entrevistas esta semana não é o músico. O Juninho do Banjo verdadeiro é Nelson Laurindo Júnior, há 12 anos longe do crack. Começaram então a me ligar, perguntando primeiro se eu estava bem. Pô, é você? O que está acontecendo? Porque eu já tive problema realmente com drogas. Então isso aí gerou uma preocupação nos amigos, nas pessoas. Mas quando viram a matéria, quando assistiram a entrevista dele, viram que não era eu, né? Mas o que leva uma pessoa a se passar por outra? Não existe uma explicação simples. Se o objetivo não for cometer um crime, como o estelionato, pode apenas ser uma carência. Você imagina uma situação onde a pessoa sempre foi uma pessoa relegada pela sociedade, nunca teve oportunidade de ser o centro das atenções de nada, que tem uma baixa autoestima. De repente, ela consegue, de alguma forma, receber carinho, receber atenção. Eles começam a inventar histórias e acreditam nessas histórias. Transtornos psicóticos provocados por drogas ou lesões cerebrais, por exemplo, também podem gerar esse tipo de comportamento. Mas, geralmente, as histórias não fazem muito sentido. Já quando a pessoa sofre de um transtorno de personalidade, as mentiras são constantes e mais elaboradas. Há um tipo de transtorno de personalidade que é o transtorno de personalidade histriônico, em que a pessoa quase sempre tem a necessidade de ser o centro das atenções, que não consegue lidar com algumas frustrações, que por hora tem comportamentos muito impulsivos e que não consegue suportar a ideia de ser colocado em um segundo plano, de não estar em evidência. Marcelo Nascimento da Rocha é um dos mentirosos mais famosos do Brasil. Criou 16 identidades diferentes. As histórias que ele viveu deram origem a um livro, um documentário e a um longa-metragem estrelado por Wagner Moura. O Henrique Constantino, que é irmão do Constantino, o presidente da Globo. Marcelo também chegou a dar entrevista como se fosse outra pessoa. Fingiu ser o dono de uma empresa aérea. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Na vida real, fez muito mais do que o personagem do cinema. Aos 16 anos, se passou por policial e foi recebido numa delegacia. Quando estava no Exército, vendeu 2 motos das Forças Armadas e fez viagens com tudo pago como se fosse olheiro da seleção brasileira. Você tem que ir pra lá, tal. Você vê lá, tem um monte de atleta lá. Quando eu cheguei lá, foi uma festa, né? Levaram, me apresentaram, eu tava dando autógrafo lá com o olheiro da seleção. Mariana Caltabiano é autora do livro e diretora do documentário. Para ela, a maior façanha de Marcelo foi durante uma rebelião no presídio em que estava encarcerado no Rio de Janeiro. Ele disse ser integrante de uma facção criminosa de São Paulo. Foi o negociador entre policiais e presos e, novamente, deu entrevista como se fosse outra pessoa. Muitas empresas não estão cumprindo aquilo que está no contrato. Essa foi a mais ousada de todas. Ele enganou polícia, imprensa E bandidos. Os psiquiatras não chegaram a um consenso sobre o caso do falsário, que está preso desde 2001. Mariana tem uma opinião. Ele tem essa necessidade de ser VIP.